Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no nosso canal, né? Agora para que nós possamos dar início à segunda etapa de pensamento da nossa videoaula que iniciou com o contexto de História Econômica e Evolução das Organizações. Então, para quem não assistiu a parte 1 desse vídeo, acessem o nosso canal que já está lá postado, tá ok? E agora nós iremos para a segunda parte dessa aula. Vamos lá, sem delongas, uma boa aula para todos. Bom, daremos início então agora à segunda parte, do nosso vídeo. Lembrando que o nosso vídeo ele é um entendimento sobre a história econômica e a evolução das organizações, Para quem está chegando agora, esse vídeo se encontra no canal do professor Leandro Pessoa de Lucena, existe a parte 1 e essa é a parte 2. Bom, nós vamos tratar agora sobre a escola econômica monetarista. Essa escola econômica monetarista, ela tem também a simbologia como é conhecida, simbolicamente, como Escola de Chicago. Ela teve origem nos Estados Unidos. Então, se vocês repararem bem, nós teremos aí o George Stigler, que já foi até comentado no primeiro videoclipe. Outro grande economista que pertenceu a essa escola é o Milton Friedman. Nós temos aqui o Edmund Phelps, e o Philip Kagan. Esses economistas foram aqueles que mais se destacaram. Tem outros com trabalhos importantes, mas esses aqui ganharam maior renome. Agora, o que essa escola tem assim, de contribuição em termos de teorias econômicas pós-segunda Grande Guerra Mundial? A escola monetarista, como o próprio nome menciona, ela tem o cuidado de ter um olhar mais minucioso sobre o papel da moeda, sobre o papel da circulação da moeda na economia. A corrente ela traz alguns aspectos de discussão que muitos dos problemas ou das mazelas da sociedade ou das nações é decorrente à falta de planejamento de como essa quantidade de moeda existente ela se dá na mão da população. Então, muitos problemas de inflação, desemprego, problemas relacionados ao contexto cambial, elas poderiam ser minimizadas ou tangenciadas se houvesse controle sobre a quantidade de moeda e sobre a sua velocidade. Então, a escola, o primeiro princípio dela, ela menciona que seria interessante que as nações pudessem criar metas. Então ele trabalha com essa expressão de criar metas. O que seriam essas metas? São políticas monetárias de médio a longo prazo, onde pudesse ser pensada como política pública de bem-estar social. Onde ficasse livre essas políticas públicas de eventuais posicionamentos populistas. Então, a escola era completamente contra algo que era dimensionado como política monetária discricionária. O que seria essa política monetária discricionária? Em determinado período, a qual o governante da época, de determinada nação, usufrui do seu poder como agente público, para fazer uma mensuração da sua imagem de maneira positiva, dando dinheiro, ou determinando um escoamento da oferta de moeda para uma grande quantidade da população. Isso através de assistencialismo,
ou através de outros mecanismos que a economia utiliza, né? Então, os economistas monetaristas tinham preocupação muito grande em relação a isso, né? Essas políticas discricionárias são políticas que não estão no planejamento, né? Plurianual, né? Um planejamento das leis e diretrizes orçamentárias, né? De um determinado governo. Então, num período, né? Fora do contexto das leis e diretrizes orçamentárias, né? O governo poderia agir com ações populistas, né? E através dessas ações populistas gerar, né, um bem-estar social a curto prazo para aquela população, mas que a médio e longo prazo, né, geraria custos econômicos muito efetivos para a economia, né, a tal ponto que engessaria a possibilidade dessa economia a médio e longo prazo de estabelecer medidas, né, de políticas sociais e de crescimento e desenvolvimento econômico. Então, essa corrente, eles vislumbravam o poder que tem a quantidade de moeda em circulação, o que pode acarretar de externalidades negativas ou de problemas econômicos na economia. O próprio caso da inflação, né, ela é redimensionada a isso. Fala que em muitos países o processo inflacionário, né, é devido a políticas discricionárias, né? Ou seja, entrega-se muito recurso monetário, né, para determinados nichos da sociedade, né, onde o que acarreta, né, no médio e longo prazo é um processo inflacionário, onde as pessoas vão ter maior poder aquisitivo, né, vão à busca de se consumir, né, e como essa economia não está estruturada, né, para produzir em quantidade suficiente para a sua população, existe uma elevação do nível de preços, né? Isso acarreta ali uma perca de bem-estar social, porque muitas pessoas não vão ter capacidade de assegurar, né, a segurança alimentar, né, das suas famílias caso ocorra a elevação dos preços. Então é necessário que a política monetária ela acompanhasse o desenvolvimento de uma nação. Então, conforme a nação fosse desenvolvendo, né, o seu número de indústria, a sua capacidade produtiva, a sua capacidade de poder de importação, né, aí sim desenvolveria metas para que a política monetária pudesse expandir e aumento da quantidade de moeda, né, em circulação pudesse dar de maneira gradativa à população, para não criar, né, esse gargalo econômico, ou seja, as pessoas têm dinheiro agora em mãos, né, elas vão ao consumo, mas o mercado não tem a quantidade suficiente para oferecer a essa população, a essa demanda, né? Então, a reação do mercado diante disso é elevar o nível de preço. Então, isso criaria um problema gravíssimo, né? Então, essa escola econômica ela vai trabalhar nesse quesito de controle de volume de moeda e também dos meios de pagamentos, né? É muito importante que para o aluno, seja da administração, né, ou da economia ou das ciências contábeis, entender que essa escola de Chicago, né, as teorias monetaristas, elas foram muito importantes para a consolidação de outro mecanismo existente nas economias ocidentais chamado tripé macroeconômico. Porque quando se fala ali em determinar metas, né, e até mesmo controle do volume da quantidade de moeda, essas expressões metas e controle está muito arraigado no sentido de planejamento, né? E esse sentido de planejamento ele acaba tendo sentido como política pública como tripé macroeconômico, né? E o que seria esse tripé macroeconômico?
seria uma forma de uma nação estabelecer diretrizes onde daria possibilidade a ela, né, de determinar marcos legais, né, de estabelecimento de dispositivos, né, para não deixar as coisas se desandarem. Então esses dispositivos eles dariam a segurança de manter a segurança de uma nação, ou seja, uma nação não pode ter gastos maiores do que a própria capacidade dela de criar receita, né? Então o tripé macroeconômico, ele, primeiro contexto, deveria ter a influência do superávit primário, né? Então esse superávit primário é a possibilidade, né, da nação arcar com todas as suas despesas, né, e ainda sobrar, né, uma determinada quantia como reserva de valor, né? Então isso seria um dos fundamentos básicos, né, de segurança que estabeleceria até mesmo o nível de confiabilidade de quem está das outras nações em relação ao país que faz isso, né? Ou seja, o país que tem a plena segurança de conseguir resguardar ou poupar, né, muito mais do que efetivamente se gasta, né, daria segurança aos investidores, né? Então essa é a primeira ponta, né, que seria uma meta fiscal, né, que muitas vezes não é atendida, né? Ou seja, há um desrespeito em relação à lei orçamentária anual, né? Que é crime, né? Isso hoje é crime no Brasil, crime de responsabilidade, mas sem uma punição significativa. Mas assim, melhorou muito em relação ao passado. Então o superávit primário é exatamente isso. E o outro contexto é a meta inflacionária, né? A meta inflacionária é o cerne da questão, onde está o controle dela através do volume da quantidade de circulação de moeda na mão da população. Então seria muito importante nesse tripé, que foi o que eu já relatei aqui, o quesito ali do superávit primário, e o segundo quesito, estabelecer meta de inflação. A meta de inflação, né, caso o país observasse que a inflação está, né, se elevando, aumentando, ela deveria estabelecer algumas metas de contenção da circulação de moeda. Então, gradativamente se aumenta a taxa de juros, né, para que se possa haver o desestímulo do consumo, fazendo com que as pessoas, né, tenham maior propensão a poupar do que a consumir, né? Então esse dispositivo é uma das formas de contenção do consumo elevado, dada a quantidade de moeda que está elevada também na economia. E por outro lado, elevando a taxa de juros, né, faria com que a quantidade de moeda que está em excesso na economia, né, as pessoas decidissem, né, nesse momento poupar, porque agora está dando maior rentabilidade poupar, né? Então elas iriam se privar do consumo no quesito do prêmio que elas teriam, né, em guardar esse dinheiro numa instituição privada, porque o juros está maior. Então a meta da inflação particularmente ela é atingida por esse dispositivo, né, que é a taxa de juros. E o último, né, dispositivo do tripé macroeconômico é o câmbio flutuante, né? Então o livre mercado ele tem que existir, né? A nossa moeda não pode ser artificial, ela tem que ter ali a sua volatilidade em relação ao dólar, né? Até mesmo para que o investidor ele possa ter a sensibilidade, né, de quão desenvolvido é o país ao qual ele está se inserindo. Então imagina-se que um país que tenha uma moeda forte, convencionalmente as suas bases, né, de desenvolvimento já estão sólidas, né? E isso leva a uma compreensão pelo lado do câmbio. Então países que têm uma fragilidade muito grande, né,
nos seus setores diversificados da economia, né, convencionalmente tem moedas mais fracas, né? Então tudo isso, o tripé macroeconômico determinaria a questão do planejamento. E a escola monetarista, né, ela está envolvida nesse processo de compreensão, né? Então é algo muito mais atual do que nós já vimos já relatado das outras escolas, né? Bom, vamos então adiante. E o que seria então a compreensão da escola econômica austríaca, né? A escola econômica austríaca, nós temos aqui, como o próprio nome, né, veio da origem da Áustria, né, conhecido também como Escola de Viena, e ela tem um pensamento econômico mais voltado ao sentido de entender o mecanismo dos preços, né? Como que os preços se comportam a curto, médio e longo prazo, dado o poder de organização social e das estruturas de mercado existente na economia, né? E aí nós temos alguns pensadores muito importantes, né, que é o pai da escola austríaca é o Karl Menger, né? Mas nós temos também o Eugen Bauer, o Ludwig Reichen, o Henry Hazlitt, né? Sendo que esse Henry Hazlitt é um norte-americano, né? Então nós tivemos alguns economistas que não são de origem austríaca, mas que fizeram parte do pensamento da escola austríaca, né? Desenvolveram bons trabalhos e teorias a respeito desse contexto do mecanismo de preços, né? Então temos também o Israel Kirchner, né, que é um inglês, né? E aí temos outro americano aqui, o Murray Robarts, né? E temos aqui um austríaco que se naturalizou britânico, o Friedrich Hayek, né? Que também tem uma importância muito grande para a compreensão desse mecanismo de preços. Bom, vamos então agora aqui dialogar um pouquinho de maneira rápida, né, sobre os preceitos de como se daria, né, a importância dessa escola para o entendimento, né, da economia e como que esses economistas, esses autores econômicos contribuíram, né, nesse entendimento. O primeiro deles conhecido aí como pai, né, da escola econômica austríaca, o Karl Menger, ele trabalha na dimensão, né, de se compreender aí a importância dos preços sobre as bases da teoria da utilidade marginal, né? Essa teoria da utilidade marginal, ela é uma teoria até simplista, né? Ela retrata aí do ponto de vista da saciedade do ser humano, do indivíduo, né? Ou seja, quanto mais unidades adicionais que o indivíduo obtém, né, de um determinado produto, ele tem a tendência de diminuir a sua saciedade e logo diminuir a propensão a querer, né, pagar mais ou pagar o preço justo pelo aquele determinado tipo de produto, né? Então nós temos um exemplo clássico na economia que é o copo de água, né? O indivíduo está no deserto, né? Então ele tem uma vontade muito grande de consumo, né, desse tipo de bem. Só que à medida que ele está disposto a pagar um preço, né, até mesmo muito maior do que o preço de mercado por esse bem, se ele tiver a possibilidade de consumir unidades adicionais de copo de água, vai chegar num momento que esse indivíduo ele já vai ter determinado a sua saciedade e não terá mais o prazer econômico, né, de despender parte do seu capital para a obtenção desse produto. Então, essa utilidade marginal, né,
determinaria aí, né, uma abrangência muito grande do que se entende como mecanismos de preços, né? Então, esses mecanismos de preço para a economia determinaria, né, mais à frente aquilo que se entende como teoria do comportamento do consumidor, né? Então, nós podemos observar aí que Karl Menger ele tentou ir para o lado da microeconomia, né, para sistematizar ideias, né, que os preços têm uma importância muito grande, né, como princípio da própria ação humana, né, da sua saciedade, né, e ele vislumbrava que se as empresas ou as organizações, né, tivessem o poder de mapeamento, né, se isso tivesse a possibilidade na época de determinar um mapeamento das necessidades dos seres humanos, né, essa teoria de utilidade marginal, né, ela poderia minimizar, né, os possíveis efeitos das variações dos preços relativos. Então, muitos produtos, né, não teriam a influência, né, de ter essa volatilidade dos preços, ou seja, a médio e longo prazo aquele produto não ser mais bem atrativo porque a população já o consumiu de maneira suficiente, então a utilidade marginal não traria mais prazer, né? Então as empresas agora iriam trabalhar numa nova dimensão, que seria a busca por inovações, né, à medida de tentar dar uma nova roupagem, né, para determinados tipos de produtos, a fim do que o consumidor pudesse olhar e dimensionar que aquele produto não é o mesmo que ele havia consumido no tempo anterior, né? Então essa seria uma das alternativas, e essa teoria da utilidade marginal, né, levou toda a essa compreensão da importância de se rever conceitos, né, de processo de inovação, né, e da engenharia, né, reversa, até mesmo de como se sistematizar produtos, né, novos, né, e o seu encaminhamento para a sociedade. Bom, em relação a alguns outros pensadores como Eugen Bauerke, né, e Ludwig Reichen, eles trabalharam numa ótica sobre uma terminologia que chama-se custo de oportunidade, né? Essa terminologia de custo de oportunidade, ela tem uma significância muito grande para a economia, para os economistas, que é a relação, né, de tomada de decisão, né, que pode ser tanto do poder público, ou do indivíduo por si próprio, ou do sistema privado, né, que são relações de escolha, né. Então, esse custo de oportunidade, ele foi bem fundamentado pela escola austríaca, no sentido que os indivíduos, né, ao longo do processo de desenvolvimento econômico, né, eles estariam atrelados, né, a escolhas, e às vezes muitas das escolhas não entendível de magnitude racional, né? E aí devemos entender que os economistas clássicos, né, eles trabalhavam essa questão da racionalidade, né, humana, da racionalidade econômica, né? E a escola austríaca, ela vai trabalhando numa dimensão que vai demonstrar, né, que muitas ações, né, elas não se dão pela racionalidade, né, ou seja, se dão pela emoção, né, pela perspectiva de análise que muitas vezes não é compreensível naquele momento, né, então é algo muito particular,
né? Nós podemos estabelecer como exemplo, né, de custo de oportunidade a ação de um governo, né, em expandir programa de defesa, né, com os recursos econômicos que são escassos, em detrimento de se investir em saúde e educação, né? Então, isso é um custo de oportunidade, né? Esse custo de oportunidade, ele tem uma exemplificação de renúncia, né? Então, essa renúncia, eu vou ter que fazer algo para um setor, só que em contrapartida, né, eu vou ter que renunciar, né, em fazer para outros setores, né? E olhando a amplitude, como eu dimensionei aqui, governo, setor privado, indivíduo, né, eu também posso olhar em relação ao indivíduo, tipo custo de oportunidade do trabalho, que pode ser considerado como benefício em se ter o tempo livre, né? Então, é uma renúncia, tipo, eu vou trabalhar, mas ao trabalhar eu vou renunciar, né, num quesito que eu poderia ter como tempo livre, né? Então, o custo de oportunidade estariam dimensionados nesses fatores. Agora, o contexto mais interessante da escola econômica austríaca é que essa terminologia está vinculada, né, sobre um preceito de escassez, né? Então, os recursos, né, eles não têm a sua dimensão atemporal, né, ou infinito, né? Os recursos são escassos. Então, por serem escassos, é da natureza do sistema econômico determinar custo de oportunidade para inúmeros fatores, né? E isso determinaria sucesso ou insucesso. Então, os custos de oportunidade, né, nós poderíamos olhar a ênfase de países que são desenvolvidos e países que estão em processo de desenvolvimento, né? Então, muitos países que têm uma rápida aceleração de desenvolvimento econômico, né, e de bem-estar social da sua população foram felizes na escolha dos seus custos de oportunidade, né? Souberam dimensionar muito bem o que deveria ser feito, né, em termos de nação, em termos de planejamento de médio e longo prazo, né, para o bem-estar social. É importante salientar que outros economistas, né, também como o Israel Kirzner, né, e até mesmo o Murray, a grande maioria deles, mas esses dois eles trabalharam bem a dimensão da compreensão dos ciclos econômicos, né? Então a escola austríaca ela contribuiu bem também para essa análise, né, de pensamento econômico. Como que poderia analisarmos a economia ao longo da sua série histórica, né? Como ela teve o comportamento, né? Então, e essa análise foi feita baseada no mapeamento, né, de como que a humanidade se comportou, né, dos países de uma maneira geral. Então, os países eram vistos como um processo cíclico, né, dividido em 4 fases, né? Então haveria ali a fase da prosperidade, da expansão, né, do progresso econômico, da grande mecanização, né, da robotização, da automação. Então eram processos de grande desenvolvimento, né? Depois entrariam ali no processo de recessão, no processo de depressão, né, e que seria a ascendência da curva, né? Para que
futuramente, após esses processos de recessão e depressão, entrasse uma compreensão de curva ascendente novamente, que é conhecido como processo de renovação. Então a escola austríaca ela trabalhou essa dimensão, né, que a economia é feito de ciclos econômicos. Então tem que se avaliar, né, e é possível avaliar o desempenho das nações através desses ciclos de alta e baixa, né, que é o comportamento natural do sistema capitalista de produção. Bom, feito essa análise prévia, né, nós também temos aqui algumas coisas que são importantes relatar sobre a escola austríaca, que são na parte de ideias, né, e conceitos principais. Então a escola austríaca tinha, através do Henry, né, e até mesmo do Friedrich Hayek, né, a questão do individualismo metodológico. Né. Esse individualismo metodológico, ao contrário dos marxistas, né, os austríacos não acreditavam na ação de coletivos, né, estratos ou classes sociais. Né. Então, quem age na compreensão dos austríacos são os indivíduos. Né. E esse individualismo, né, que gera uma força meio que invisível, né, para que as ações humanas, né, se tornem coletivas. Né. Então tem muito esse lado particular, né. E claro que, olhando sobre esse aspecto, nós podemos entender que, sobre a compreensão que o indivíduo age, né, logo as preferências são únicas e imensuráveis, né, imensuráveis, desculpa. Então, essas preferências que nós dinamizamos como coletivas, né, na visão do campo econômico austríaco, não enxergado dessa maneira. Né. As preferências são únicas, são imensuráveis, cada indivíduo, né, tem um olhar específico sobre um objeto da sua necessidade. Né. Então, o mercado, né, em si, como um processo, é visto de uma forma diferente de como até então todos os economistas têm dimensionado. Né. Então, vamos supor, ao contrário de boa parte dos teóricos, né, os austríacos optam por analisar processos de mercados no lugar de equilíbrios de mercado. Então, eles analisam de forma segmentada. Então, se fôssemos analisar a cadeia produtiva, né, que ali você tem vários elos, e cada elo pertence a um agente econômico, né, o elo do insumo de produção, o elo do produtor, o elo da agroindústria, o elo do atacado, o elo do varejo e o elo do consumidor final. Então, numa visão convencional, né, das outras escolas, né, se iria analisar, né, o contexto de equilíbrio de mercado como um todo. Né. Já na ênfase da escola econômica austríaca, né, deveria se analisar sobre processos de mercado. Né. Então eu tenho o processo de mercado de insumos, o processo de mercados dos produtores, eu tenho o processo de análise de mercado da agroindústria, e o processo de análise de mercado do atacado e o processo de análise de mercado do consumidor final. Né. Então esses processos, eles são interdependentes e pode ter desequilíbrio entre eles. Né. Então não justifica eu apontar que uma cadeia produtiva ela é equilibrada, ela é bem coordenada, sendo que há processos de mercado, ou seja, que não estão ainda bem consolidados ou bem fundamentados dessa cadeia produtiva como um todo. Né.
É uma visão interessante e que passa, né, ter um outro horizonte de pensamentos e de teorias, né, que se avançaram na compreensão da economia contemporânea. Bom, vamos para a nossa última parte, né, da nossa videoaula sobre a evolução, né, das organizações e a história do pensamento econômico. Eu tenho aqui 4 gráficos que são gráficos de dimensionamento de como as variáveis econômicas influenciam, né, o caminhar da economia, né? E nós vamos dimensionar aqui, para aqueles que não são economistas, né, os alunos de administração e contábeis, o que significa cada variável dessa. Então nós temos aqui a ALM, conhecida como política monetária, é aquela política com ênfase na expansão da quantidade de moeda existente na economia ou retração, né, da mesma, né? Então, uma política monetária expansionista, ela tem uma tendência de se deslocar, né, para o lado direito, né? Caso fosse retracionista, né, se deslocaria para a esquerda. E nesse quadrante também temos a política fiscal, né? A política fiscal, ela, resumidamente, ela é conhecida como curva de planejamento orçamentário do Estado, né? Lembrando que o orçamento é a diferença entre receita e despesas num determinado período, né? E a receita, né, obviamente, ela é obtida, né, através da arrecadação de impostos, né? E as despesas podem ser vinculadas às mais variadas possíveis, né, como gasto com pagamento de funcionários, construção, manutenção de escolas, hospitais, pagamentos de juros da dívida, né, entre outros fatores de dívida pública. Então isso se caracteriza como política fiscal. A política fiscal e a política monetária, ela tem um ponto, né, de intersecção que baliza o seu equilíbrio, que é relacionado à taxa de juros, né? Aqui no quadrante inferior nós temos a demanda, né, demanda agregada, demanda da população, do governo, do mercado privado, né, que é regimentada através de um preço de mercado. Do outro lado, nós possuímos aqui a curva de investimentos. E essas curvas de investimento está ligado à curva relativa ao índice de taxa de desemprego, né? Então, como que funciona aqui? Uma política monetária expansionista, né, no primeiro momento, deslocaria a curva do lado esquerdo para o lado direito. Isso faria com que determinasse um aumento da circulação de moeda na economia, um aumento da renda, né, da população. Esse aumento da renda da população faz com que a população não procure relativamente a curto prazo os bancos ou instituições financeiras, né? Lembrando que essa política monetária ela pode se dar por várias vertentes, né? Ela pode se dar através de uma distribuição de renda dado auxílio, né, o assistencialismo, ou ela pode dar por vias constitucionais, né, tipo aumento de salário que é vinculativo a todo ano, né? Então, no caso do Brasil, nós temos um aumento de salário anual, né, que ele é regimentado através de uma prévia inflacionária para se fazer o ajuste do poder de aquisição de cada indivíduo, né? Então se acrescenta ali um plus no salário desse trabalhador todo ano, né?
Então isso é uma política monetária expansionista. Tem também política de crédito, né? Estabelecer um crédito subsidiado para determinados setores, né, conseguirem aí a promoção de se desenvolver. Então tem várias formas de estabelecer política monetária, né? Um exemplo básico também, que ficou muito conhecido no passado, né, é a redução tributária da linha branca, né? Então teve governos que fizeram isso no incentivo de produzir o consumo, né, maior desses tipos de bens, né? Linha branca, para quem não conhece ou não sabe, vai desde geladeira, né, fogão, né, micro-ondas, né, os eletrodomésticos essenciais aí para o ambiente domiciliar, né? Então, reduzindo o tributo, eu faço com que o preço seja menor desse produto, né, e a renda do consumidor alcance a possibilidade de consumir, né, de ficar mais atrativo o consumo. Então, logo, se o consumidor pagaria X mais um determinado produto, ele vai pagar X, né, ou X mais meio, né, e vai sobrar uma renda ainda para ele usufruir para o consumo de outros bens. Então, essa política monetária expansionista, ela leva no curto prazo ao aumento da renda e uma pressão, né, para a redução da taxa de juros, uma vez que os consumidores, né, estarão recorrendo muito menos às instituições bancárias, né, para pedir empréstimos, uma vez que há grande circulação de moeda existente na mão da população. Bom, isso faz com que haja a elevação do consumo, né, e essa elevação do consumo, né, ela vai pressionar, né, esse outro quadrante aqui, ó, o quadrante do lado direito, que é a economia real, né? Bom, se tudo está vinculado a uma desregulamentação do mercado, né, ou seja, a economia está bem sólida, esse aumento do consumo não vai gerar inflação, ou não vai gerar pressão inflacionária. Então ainda vai continuar a estabilidade de preços, né? Então isso é fator se a economia estiver no mercado global e estiver bem fundamentada, né, em termos de desenvolvimento econômico. Bom, então a política monetária expansionista elevou a renda, pressionou a redução da taxa de juros, aumentou a quantidade demandada dos consumidores. Isso faz com que haja uma prospecção de parte do empresariado ou das indústrias, né, para novos investimentos, né? Então, esses investimentos eles vão estar atrelados a esses fatores. Primeiro, a renda da população. Uma população com renda média alta, né, tem um poder aquisitivo a se consumir mais. E se de fato ocorreu um maior consumo, dada a redução da taxa de juros, há uma propensão, né, dos capitalistas buscarem recursos, né, nas instituições bancárias, né, para determinar aumento do investimento, ou seja, ampliar as plantas industriais, aumentar o nível de produção, exatamente para atender, né, esse maior consumo que está havendo. Quando se age dessa maneira e acontece, né, esses pressupostos, esses axiomas econômicos, o aumento de investimento, né, faz com que haja, no primeiro momento, uma redução do nível da taxa de desemprego. Então, aumentou o investimento, ampliação do parque industrial, né, vai aumentar postos de trabalho. Então, mais postos de trabalho serão criados, mais oportunidades serão advindas a médio e longo prazo.
né? Então a taxa de desemprego ela tende a se a taxa de desemprego ela tende a cair, né? E isso vai fazer com que haja benefício, né, da elevação do produto interno do país, ou seja, da riqueza do país, né? Então isso aqui seria um fator cíclico, né, de prosperidade econômica, que uma vez a taxa de desemprego reduzindo, pessoas estarão agora com renda, né? E se estão com renda, passa novamente a obter o consumo de bens duráveis ou não duráveis, né? Então passa a pressionar mais ainda as necessidades de um parque industrial, né, a atender as necessidades da população como um todo. Então essa política monetária, né, ela tem uma influência significativa nas ações dos indivíduos, nas ações macroeconômicas, nas ações das empresas, né, como também uma política fiscal, ela tem a ação, né, de determinar os limites, né, de gastos que o Estado pode ter, ou os limites que a própria nação, né, naquele momento pode ter, né? Bom, espero ter contribuído com um pouco do desenvolvimento da história do pensamento econômico, do desenvolvimento da economia, né, em termos históricos, né? E qualquer dúvida, né, deixe aí a sua dúvida abaixo do vídeo, né, para que possamos aí gradativamente ao longo do tempo responder, né, de maneira pontual. Aqueles que eventualmente gostariam que nós pudéssemos debater algo a mais, ou uma especificidade que faltou no diálogo, né, na apresentação, também deixe o seu comentário, deixe sugestões, né, críticas positivas, né, para que nós possamos sempre estar melhorando as nossas videoaulas. Um abraço e até breve. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Bom, se você já chegou até aqui, simpatizou com o conteúdo exposto, né, de toda a compreensão da evolução econômica, dos principais escolas, né, das suas teorias, deixa aquele like, né, se inscreva no nosso canal e o mais importante, ative o sininho, né, para receber futuras notificações de vídeos que iremos postar ao longo desse semestre. Não esqueça de fazer isso, dê o seu apoio, compartilhe esse vídeo com outros colegas. Um forte abraço e até a próxima!